Fala galera, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, onde a partir daqui a gente vai começar a resolver alguns exercícios bem legais, preparatórios para aquilo que a gente já trabalhou, tudo bem? Questão número 1, uma questão bem bacana, típica, né, de provas desse calibre. Olha só, formou-se na América tropical uma sociedade agrária na estrutura escravocrata, na técnica de exploração econômica híbrida de índio, mais tarde de negro na composição. Sociedade que se desenvolveria defendida menos pela consciência de raça do que pelo exclusivismo religioso, desdobrado em sistema de profilaxia social e política, menos pela ação oficial do que pelo braço e pela espada do particular. Mas tudo isso subordinado ao espírito político de realismo econômico e jurídico que aqui, como em Portugal, foi desde o primeiro século elemento decisivo de formação nacional, sendo que entre nós, através das grandes famílias proprietárias e autônomas, senhores de engenho com altar e capelão dentro de casa e índios de arco e flecha ou negros armados de arcabuzes às suas ordens. Bom, pessoal, esse texto é um dos textos mais interessantes, né? Um texto do Gilberto Freire, um dos grandes pensadores e intérpretes do Brasil, e ele tem alguns detalhes assim curiosos para a gente destacar. Um deles, por exemplo, ele afirmando que não havia um orgulho de raça, dentre outras palavras, né? Isso fazia com que o branco português ele se envolvesse, né, afetivamente, mas sobretudo sexualmente com negras e indígenas. Ele pontuando, por exemplo, como que é mediante a ação das famílias, né, dos núcleos populacionais familiares, que a gente tem o processo de povoamento do Brasil. Só que ao mesmo tempo ele pontua aqui como que a gente tem uma relação direta, por exemplo, entre a sociedade colonial brasileira e, eminentemente, os valores portugueses. Esse tipo de questão é uma questão muito perigosa. Por quê? Você tem que responder aquilo que ela está dizendo. Isso quer dizer, né, que várias respostas estão corretas, mas que não combinam com o enunciado. Olha só. De acordo com a abordagem de Freire sobre a formação da sociedade brasileira, é correto afirmar que a colonização da América tropical era obra, sobretudo, da iniciativa particular. Bom, isso é fato, a gente teve iniciativa particular, a gente teve ação particular, mas em contrapartida a gente vai ter a reprodução do espírito econômico e jurídico da metrópole de Portugal, é como ele disse, né? B. A colonização da América tropical era obra... o caráter da colonização portuguesa no Brasil era exclusivamente mercantil. Amados, isso é verdade. Ela era mercantil, mas é isso que a questão está dizendo? É isso que o Gilberto Freire está querendo pontuar? Não. Ele está pontuando como que a gente teve o deslocamento para a América portuguesa dos valores que eram comuns ao domínio português na Europa, na metrópole. C. A constituição da população brasileira esteve isenta da mestiçagem racial e cultural. Não é isso, né? Muito pelo contrário. Ela esteve participante disso. Ele até comenta, né, que a falta do orgulho de raça desencadeou esse processo. Próxima questão. A metrópole ditava as regras e governava as terras brasileiras com punhos de ferro. Pode ser. Os engenhos constituíam, questão E, um sistema econômico e político, mas sem implicações oficiais. Errada E, a resposta correta é a D. Por que a resposta correta é D? Porque além da gente ter a perpetuação dos valores tipicamente da metrópole, a gente vai ter a identidade metropolitana sendo, por exemplo, manifesta na população em geral. É como ele encerra, por exemplo, a parte final, né? Como que a gente tem no engenho as questões que envolviam o capelão, as questões que envolviam, por exemplo, a proteção de nativos, a ação sobre negros. Então a gente vai ter, sobretudo, uma repetição do modelo português dentro de uma ideia aí de hegemonia e de dominação. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Nos vemos na próxima questão. Fala galera, vamos lá então, prosseguindo com mais uma questão. Essa questão é o tipo de abordagem que eu adoro ter, porque ela trabalha com dois textos, né? E ela desafia você a ter muita atenção. Olha só, o texto 1. Mais uma vez nós, os povos indígenas, somos vítimas de um pensamento que separa e que tenta nos eliminar cultural, social e até fisicamente.
A justificativa é de que somos apenas 250 mil pessoas e o Brasil não pode suportar esse ônus. É preciso congelar essas ideias colonizadoras, porque elas são irreais e hipócritas e também genocidas. Nós índios queremos falar, mas queremos ser escutados a nossa língua, os nossos costumes. Texto 2, muito bonita essa frase, né? Texto 2, o Brasil não terá índios no final do século XXI. E por que isso? Pela razão muito simples que consiste no fato de que o índio brasileiro não ser distinto das demais comunidades primitivas que existiram no mundo. A história não é outra senão um processo civilizatório, que conduz o homem por conta própria ou por difusão da cultura, a passar do Paleolítico ao Neolítico e do Neolítico ao estágio civilizatório. Né? Pode-se afirmar, segundo os textos, que... Bom, percebam, pessoal, como são duas visões completamente opostas, né? Uma, um chamado aí a um pertencimento, um chamado aí ao reconhecimento da proteção aos povos indígenas, e não só isso, né, mas sobretudo ouvir o que os indígenas podem contar a respeito de si. A gente chama isso, inclusive, de pensamento decolonial, né, que é a possibilidade do outro falar e não só do eu. E a outra fala, uma fala que afirma, né, categoricamente que a presença dos indígenas, tal como de outros povos historicamente, são presenças que tendem a ser superadas, tá bem? Bom, tanto Terena quanto Jaguaribe, né? Terena é o primeiro, Jaguaribe é o segundo, propõem ideias inadequadas, pois o primeiro deseja a aculturação feita pela civilização branca e o segundo, o confinamento de tribos. Bom, pessoal, a aculturação é um processo de perda da cultura, né? Quando ele fala aculturação branca, está dizendo o seguinte, olha, o Terena está querendo dizer que quando os indígenas contam a sua história, isso elimina os brancos. Não é isso, pessoal. Quando o Terena diz, olha, nos ouçam, ele está dizendo o seguinte, além das vozes de vocês, também tem a nossa, tá? B. Terena quer transformar o Brasil numa terra só de índios. Não é isso, pois pretende mudar até mesmo a língua do país, enquanto a ideia de Jaguaribe é anticonstitucional, pois fere o direito à identidade cultural dos índios. O Terena não quer isso, né? A única coisa que o Terena quer é que a cultura indígena, a cultura nativa, tenha uma proteção do Estado, tenha um respaldo, tenha uma voz, né? Tenha fala, tá? Terena compreende que a melhor solução é que os brancos aprendam a língua tupi para entender melhor o que dizem os índios. Jaguaribe é de opinião que até o final do século XXI seja feita uma limpeza étnica no Brasil. Bom, embora o Jaguaribe aponta a existência, né, da possibilidade da extinção dos indígenas, ele não está dizendo, olha, vamos lá acabar com as nações indígenas. Não está dizendo isso, tudo bem? D. Terena defende que a sociedade brasileira deve respeitar a cultura dos índios. E Jaguaribe acredita na inevitabilidade do processo de aculturação dos índios e da sua incorporação à sociedade brasileira. Olha, parece que sim. Vamos ver a próxima? Terena propõe que a integração indígena deve ser lenta, gradativa e progressiva. E Jaguaribe propõe que essa integração resulte da decisão autônoma das comunidades indígenas. Bom, por esse texto, por esse pequeno texto, talvez ele fale em outro momento. Em nenhum momento o Jaguaribe está propondo aí, olha, vamos ouvir os indígenas e aí por causa disso a gente tende a incorporá-los. Não é essa, tá? A única alternativa que faz sentido é a alternativa de jeans, tudo bem? Uma questão bem tranquila e você sabe que jeans é com J, eu só estou brincando com você. Beleza? Nos vemos na próxima questão.